você provocar aí o França também. O França está aqui porque ele propôs um projeto de lei importante, que no sentido da proteção sanitária dentro dos ônibus, né, que é a questão do álcool gel, uma coisa tão simples, e que as empresas de ônibus poderiam sim colocar à disposição dos usuários, e foi vetado, assim como tudo que se propõe, que incomoda as empresas de transporte em Ribeirão Preto, é vetado pelo prefeito. Então a pergunta do programa, França, é assim, quem é que diz amém para as empresas de transporte aqui em Ribeirão Preto? Tem uma pessoa que diz amém para a empresa. Então, várias coisas, né? Outros vereadores, inclusive nessa legislatura, que disseram que deveria ter sido colocado mais frota de ônibus para evitar aglomeração. E a gente recebeu aqui no blog muitas denúncias de aglomeração no transporte coletivo de Ribeirão ao longo dessa pandemia, pela retirada dos carros, né? Pela retirada da frota. E várias outras coisas. Então, eu passo a pergunta para você, vereador França. Quem diz amém para as empresas de transporte em Ribeirão Preto? Olha, Ricardo, mais uma vez, uma boa noite para todos aí que estão nos acompanhando. E essa foi a pergunta que eu fiz na terça-feira na Câmara, Ricardo. Será que a caneta de prefeito está na mão dos empresários do transporte coletivo de Ribeirão? É o que dá a entender, né? Eu fiz essa pergunta e tenho certeza que a gente não vai ter resposta, mas na prática a gente já tem uma resposta, né? O que acontece na cidade, a realidade que está a cidade hoje, a gente já tem uma resposta. Bem disso dentro do seu raciocínio, você acaba de dizer aqui o que a gente já tem feito desde o ano passado na Câmara. Não só eu, mas como vários vereadores, eu coloquei, inclusive, na minha defesa para derrubar o veto do prefeito na terça-feira. Basicamente isso, tudo que foi apresentado em benefício desses milhares, né, dessas dezenas de milhares de pessoas que usam o transporte coletivo na cidade, foi vetado. Ele passa na Câmara, aí chega lá no prefeito, ele veta, né? A única coisa que o ano passado aconteceu foi de lá para cá, o inverso, né? Tentar dar dinheiro para as empresas. E aí nós derrubamos, nós não aceitamos. O ano passado teve duas tentativas nesse sentido. Mas, ao contrário, nunca aconteceu. Né, da gente apresentar projetos em benefício da população, né? E o projeto que eu apresentei agora é isso que você colocou, uma coisa simples, né? Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela orienta desde o início da pandemia, desde que foi detectado o vírus, ela vem orientando o álcool gel, né, em todos os lugares, dentro de casa, fora, na rua, você lavar as mãos e também usar o álcool gel. E a máscara, né, e o distanciamento, né? O distanciamento, até comentei na terça-feira na minha fala na Câmara, não daria nem para entrar no mérito da discussão lá naquele momento, de tantas vezes que a gente já bateu nisso, né? Projetos de vereadores, a própria população exigindo isso, está uma loucura na cidade, né? E a gente sabe de onde é o setor que mais tem aglomeração na cidade. Então, fechar os olhos para isso, né, é impossível você fechar os olhos para isso. Então, os projetos saem da Câmara, chega no Palácio Branco, e ele é vetado. Então, esse foi o último, mais recente. Tem um outro também, que parece que ele já vetou, que é do Lincoln, que também fala a questão do distanciamento, né, que é a questão do distanciamento. Então, é isso que a gente está colocando. Quem realmente manda, né, quem está com a caneta de prefeito na mão, é as empresas de ônibus da cidade, é o Nogueira, que foi eleito com mais de 60% dos votos. Então, a gente faz essa pergunta e queremos resposta, né? É impossível o prefeito continuar na situação que está. Eu acho que a cidade precisa mobilizar, Ricardo. A Ilse, todos que estão nos acompanhando, a cidade precisa mobilizar. O que está acontecendo na cidade, né, morte todo dia, eu não peguei o boletim de hoje ainda, né, mas acredito que não está diferente do de ontem, né, e dos outros dias anteriores, devido à situação que está a cidade. Né? Não tem nada que possa, né, amenizar ou dar uma estancada nessa situação que está na cidade. E esse projeto era nesse sentido, né? Discutir a questão do álcool gel, colocar o mínimo, né? Um recipiente de álcool gel dentro do ônibus. Tem algumas pessoas, Ricardo, o pessoal que está nos ouvindo,
eles alegam que as empresas, né, as próprias empresas alegam isso, que a frota, né, os ônibus já são higienizados todo dia de manhã lá na empresa. Isso é mentira, isso não dá resultado, né? Isso não dá resultado. Não que seja mentira que eles estejam fazendo isso. Podem estar fazendo e devem estar fazendo, é obrigação, é o mínimo, né, que eles deveriam estar fazendo. Mas só que não dá resultado para o coronavírus, né? A partir do momento, por exemplo, eu sou um motorista de ônibus, eu, sem saber que estou com vírus, eu vou para o trabalho. Chego lá dentro, eu pego o ônibus que já está limpo, está higienizado, eu já estou contaminando o próprio ônibus. Encontrar as pessoas que eu vou pegar nos pontos de ônibus, certamente eu vou estar contaminando. E se entrar mais pessoas contaminadas dentro do ônibus, né? Então, o álcool gel é justamente para isso. Eu quero aqui encerrar essa fala dizendo o seguinte: tem algumas pessoas, inclusive na rede social, colocou, mas álcool gel não é nada, a gente já carrega na bolsa, né? Tem pessoas, lógico, né? Eu mesmo, eu saio de carro, eu tenho um tubinho de álcool gel, tem muita gente que faz isso, mas tem muita gente que não tem a condição de fazer isso, né? Por exemplo, pessoas que vêm de outra cidade, desce na rodoviária e vai pegar o transporte coletivo. Ele não tem esse álcool gel. E se ele tiver contaminado, ele pode contaminar quem está com álcool gel na bolsa, né? E a pessoa sem saber, e assim por diante. Então, você tendo um recipiente de álcool gel dentro do ônibus, você pode evitar isso, é o mínimo que as empresas de ônibus tenham que fazer para esses passageiros. Essa é a discussão que nós fizemos essa semana. Passar para o Baby te fazer uma pergunta aí, mas é difícil, né, Ailson? Você tem estudado bastante essa questão do transporte, inclusive na questão da educação, né? Eu me lembro que quando disseram que iam abrir as escolas. Que o Ricardo caiu aí, a sua fala foi cortada, Ricardo, mas dando continuidade aí, acho que essa, França, muito bacana a sua participação, agradeço também novamente.